Pelo menos do campo, deu para notar uma rotação maior do que vinha acontecendo. Rotação mesmo, o time realmente fazendo rotação maior. Agora, eu acho que só aumentou a rotação por causa do desespero. E talvez esse choque de realidade seja o que seja o necessário para poder entender, olha, não dá para jogar assim. E uma crítica que eu vou fazendo há muito tempo, Celso, que eu fiz ano passado, eu fiz em 2020, eu fiz em 2019, é a mania horrorosa do Fortaleza de sentar em cima de resultados para não contratar. O Fortaleza perdeu o Ederson em janeiro. O Fortaleza chegou na Libertadores sem um jogador minimamente parecido com o Ederson no elenco. É difícil? Mas não chegou. Fortaleza prometeu um meia em dezembro. Disse que ia renovar com os dois que tinham e trazer um terceiro meio-campista. Fala do Piazon, fala de não sei quem. Começou a Libertadores, já inscreveu e não teve esse meia. Fortaleza disse que ia reforçar a zaga, trouxe o Landázaro, que ainda não rendeu. O Ceballos, que já está rendendo muito mais. Trouxe o Wagner Leonardo, que foi embora e não trouxe ninguém. Primeiro disseram que não ia ter o reserva do Pikachu, era o Vitor Ricardo, não entrou em campo, disseram que ia trazer, falaram do Heitor, falaram do Marcinho, não trouxeram. O Pikachu está jogando 90 minutos há não sei quantos jogos, a ponto de estourar. E o Fortaleza foi sentando em cima de resultados na Copa do Nordeste, de novo, que nem ano passado, que ano passado o Fortaleza foi jogando na Copa do Nordeste, só que aconteceu uma coisa, aconteceu o choque de realidade, o Fortaleza não ganhou, o Fortaleza foi eliminado pelo Bahia. E aí, aquela pessoa pensa, mas tá ganhando, só que nem sempre tá ganhando o suficiente. Agora ganhou, por quê? Porque gastou muito dinheiro, tinha um ataque forte e tudo mais, não ganhou só porque tem um time muito melhor, também ganhou porque outros clubes da região não estão no seu melhor momento, então não ofereciam, como em outras épocas, uma força necessária para bater de frente com o Fortaleza. Então, quem poderia ter batido na frente do Fortaleza foi o Ceará e aconteceu o que aconteceu. O Sport bateu de frente com o Fortaleza, um time que, com todo respeito, tem suas dificuldades, tem suas limitações. Muitas, pô. Muitas. A gente viu contra o Salgueiro, eu assisti o Sport Salgueiro depois. Muita dificuldade, pô. Um time com sérias limitações. E o Sport deu o calor no Fortaleza nos dois jogos. Isso, que o Sport mostrou naqueles 4 compromissos, os 2 contra os alagoanos e os 2 contra o Fortaleza, foi uma exceção, é um parênteses dentro das últimas apresentações do Sport. É um time com sérias limitações, e esse aspecto é que me fez, Luca, começar a ficar preocupado realmente com o momento, com a capacidade do Fortaleza de ligar o motor. Sabe que você tem, hoje. Uma hora liga. Velho, veja, com todo respeito, com todas as peculiaridades que cada praça pode ter, que cada torcida pode ter, uma final de Copa do Nordeste é uma final de Copa do Nordeste. Não acho que ninguém tem que jogar para ganhar. Fica blasé. Eu não acho que os jogadores em campo, é isso que eu quero dizer, entram com ar blasé. Eu acho que o que o Fortaleza tem, essa é a minha impressão, é que o Fortaleza tem uma dificuldade que é pertinente a esse time e não pertinente ao período ou às competições que ele vinha jogando, sabe? E talvez essa tapa de realidade que ele tomou nesse confronto com o Colo-Colo, talvez sirva como fato novo para que o time consiga, de certa forma, dar liga. Mas a sensação que eu tenho é que é algo que vai além do girar a chave na ignição, tá entendendo? Eu acho que tem outros elementos aí. O Colo-Colo, cara, ele faz uma coisa, o Colo-Colo joga ele sempre tem 5 jogadores na intermediária. Sempre. A todo momento ele tinha 5 jogadores na zona intermediária. Ele entra com uma linha de 4 ali, que é o Opaso, o Falcão, o Amor e Suazo. E aí é a grande questão. Tem um segundo lateral esquerdo, que na verdade não é lateral esquerdo, que é o Fuentes. Que ele é um falso segundo lateral esquerdo. Que ele na verdade atua tanto quanto meio, quanto ponta esquerda. Quanto ala meia esquerda. E ele infiltra ali toda hora ele estava infiltrando
nas costas do Landázuri. Tem dois jogadores, o Leonardo Gil, para aquele que jogou no Vasco, e o Costa, que é um jogadorzaço, camisa 8 peruano, do Colo-Colo, o Gabriel Costa, 32 anos, jogador titular da seleção peruana. Cara, eles tiveram todo o espaço do mundo no meu campo, porque o Fortaleza não está pressionando, e é justamente essa grande questão. O Fortaleza, que jogou o primeiro turno de 2021, fazia o pressing ali no meu campo. Fazia aquele pressing no meu campo. Isso. O Fortaleza, que jogou os 45 minutos iniciais contra o Ceará na Copa do Nordeste, fazia o pressing no meu campo. O Fortaleza, hoje, pelos 10 minutos que ele fez o gol ali, porque tem uns 10 minutos que o Fortaleza realmente jogou genuinamente bem e o resto que foi abafa. Aqueles 10 minutos que o Fortaleza jogou genuinamente bem foi quando Felipe, Lucas Lima e Zé Wellison fizeram pressing no Costa e no Gil. E forçaram o Pavês, que é muito ruim de saída de bola, a tentar abrir o jogo. E aí, tanto Solari quanto Fuentes não conseguiram fazer o jogo. E, na minha opinião, esse foi o grande erro na hora de empatar, que o Vojvoda não leu bem. As pontas estavam abertas, porque eles estavam defendendo entre 3 jogadores. O Pazo voltava, junto com o Falcão, e o Suazo subia com o Fuentes. Então, eles deixavam as laterais muito abertas. E o Vojvoda não leu isso durante o jogo. Eu várias vezes achei, esse é jogo talvez para o Romarinho entrar no lugar do Lucas Lima, talvez o De Pietri, para tentar fazer uma linha de 3 ali, ou talvez até um outro jogador no meu campo, e deixar de vez o Pikachu na ponta. Mas o Fortaleza precisava explorar esse facão. Tanto que o gol do Fortaleza foi como? Um facão por dentro. As jogadas de perigo do Fortaleza foram como? Facões por dentro. Porque estava tendo esse espaço, e o Fortaleza não se aproveitou. Quando o Fortaleza levou o 2x0, o Fortaleza não leu o mesmo jogo. Quando o Fortaleza fez o 2x0, o Colo-Colo marcou em linha alta, não deixava o Fortaleza sair. O Fortaleza passou o primeiro tempo inteiro fazendo bola longa, com a linha baixa do Colo-Colo se aproveitando em contra-ataque. No segundo tempo, quando os caras fazem a linha alta e dão espaço, e tu tem Pikachu e Moisés para correr, o Fortaleza começa a tentar sair por baixo, claramente o time não está sabendo ler o jogo. Claramente o time não soube ler o jogo. E, cara, eu quase perdi minha voz gritando com o Tite, que é um jogador que tem um bom passe. O Tite, que é um jogador de 34, quase 35 anos, que jogou Libertadores, jogou Inter, jogou Bahia, jogou Vasco, jogou com todo o Pernambuco, caralho, a 4. Que tentou 300 lançamentos no primeiro tempo e errou todos. Ficar saindo tendo espaço para fazer lançamento para Juninho Capixaba, que estava toda hora subindo. Tem espaço para fazer lançamento para Romero, para Moisés, para Pikachu. Tendo um linha de 4 jogadores para se aproveitar da linha alta do Colo-Colo e não fazer. Um cara de 34 anos, para mim, realmente mostra como o Fortaleza entrou em campo hoje. Entrou disperso, com medo mesmo, parece que entrou com medo, e parece que ele não entendia o tamanho do jogo, entendia até demais o tamanho do jogo que jogava. E aí o Colo-Colo, cara, muito mais time, e convença, esses 4 jogadores, Falcão, Maximiliano Falcão, zagueiro, cabeludo, que colocou Moisés no bolso, o meio-campista Gabriel Costa, camisa 8, e a dupla de ataque, que é o Lucero, que ele faz uma coisa mais parecida ali com o Moisés, né? Ele é um ponta, mas que entra muito para dentro, e o Solari, e o Lucero, que é mais o centroavante. Cara, esses 4 jogadores destruíram o Fortaleza em campo hoje. E o Fortaleza, com todo respeito, ele brigou, ele merecia, talvez até merecia, pela luta, pela história, pelo amor, pelo carinho, pela entrega. Mas no empate técnico, ele não mereceu o empate, não. E eu nem acho também, viu, Luca? Eu acho que talvez ali pela entrega daquele recorte, né? Pela entrega do todo, não sinto isso, não. Minhoca, eu não sei se você tinha falado algo ou se eu posso seguir aqui com a nossa pauta. Eu ia falar um pouco sobre isso que você perguntou, né? Sobre essa questão do... Esse time tá se poupando, como se falava e tal. Para mim, o Fortaleza do ano passado já dava indício.
olha a loucura que eu vou falar. Vai parecer loucura, mas que eu cheguei a falar, eu não sei se eu falei isso no telecast. Quando o Fortaleza venceu na segunda rodada da Série A, o Internacional meteu 5, foi 5, né, Lucas? 5-1 aquele jogo, né? 5-1. O jogo estava, se eu não me engano, acho que 3-1 ou 3-0, uma coisa assim, e eu cheguei a falar, o Fortaleza não está jogando bem nesse exato momento do jogo, eu falei isso na rádio na época. Porque o Fortaleza, com o Vojvoda, ele tem uma qualidade como time, que é a movimentação. Para mim, é o principal mérito do Fortaleza do ano passado, que chamava a atenção de muita gente, é porque muita gente olhava o resultado às vezes. O Fortaleza venceu o Atlético Mineiro fora de casa, venceu, goleou o Inter, bateu 2 vezes no Palmeiras. Só que alguns resultados... A movimentação era muito coordenada em todas as passagens. E aí, um dos gols contra o Inter é um gol de uma batida de lateral que é todos os jogadores se movimentando. E aí aparece o Pikachu livre para receber a bola e acertar o gol para fazer o gol naquela partida. Esse Fortaleza de hoje, ele lembra em alguns momentos o Fortaleza que até vencia no ano passado, mas vencia, sabe, ali no aperto. Teve uma sequência, o Luca vai lembrar, que veio uma sequência de paulistas. Fortaleza bateu São Paulo, bateu Corinthians, bateu Bragantino. E era época de Robson dependência. Era assim, todo jogo, gol do Robson, vitória do Fortaleza contra o Paulista. Só que quem lembra daqueles jogos com mais detalhe, não olha só o resultado que acontecia, o Fortaleza fazia o gol e dava uma recuada. Fortaleza flertava ali com... acontecia a mesma coisa que a gente falava no começo da temporada. Começou a sentir o físico ali. Foi ali que o Fortaleza começou a sentir o físico. E naqueles jogos, eu lembro, por exemplo, o jogo contra o Bragantino, o Boeck fez uma defesa aos 46 do segundo tempo, coisa assim, já nos acréscimos, sei lá, nos 45, que quase custou aquela vitória contra o Bragantino, por exemplo. Um jogo muito difícil. Então, o Fortaleza, para ser aquela equipe de 2021, primeiro, precisa ter um time. Não teve até agora, Celso, o time ideal. A gente não sabe qual é o Fortaleza ideal. Teoricamente, quer dizer, a gente tem uma ideia do que seja o Fortaleza ideal. Que eu acho que eu e o Lucas a gente até concorda na linha defensiva. Tinga, Benevenuto e Sebadios. Muita gente ainda acha que o Tite pode dar conta. Já eu Tite acho que não. A vaga, né? E aí entra um ponto. Tu viu aquele primeiro passe do Sebadios no infiltração? Não, porra. Exatamente. E aí é onde entra a grande diferenciação de Sebadios para Tite. O Tite, muitas vezes, ele é o cara que quer fazer a saída. Só que ele não sabe o tempo do passe. Ele chega na frente e aí ele tenta dar uma recuada. E na hora que ele dá uma virada para voltar para dar o passe, ou tentar recuar essa bola, é o tempo que o Fortaleza deixou de fazer a jogada do ataque. Nessa lógica que, por exemplo, pelo lado direito, o Tinga faz muito bem, o Tinga sabe o tempo certo. Claro, ele não é perfeito, ele vai errar em alguns momentos. Mas o Tinga ele tem um índice de regularidade de controlar essa bola no desafogo pela direita. E para dar um passe longo, como foi diante do Náutico, ele sabe, em boa parte das jogadas, o momento certo de fazer essa jogada. Não à toa, o Tinga, o melhor Tinga é na mão do Vojvoda. Não foi na época do Ceni, mesmo tendo sido importante, e em tantos outros momentos com Fortaleza. Com o Vojvoda, o Tinga praticamente se tornou um jogador único e difícil de ser substituído. O Landázuri, ele não consegue fazer o que o Tinga faz. E aí é onde entra a parte onde o Vojvoda tem que começar a trabalhar. Se eu não tenho um jogador como o Tinga e nem o Crispim para ser os caras da saída do jogo, da qualidade, quem vai ser esse jogador? E aí, para mim, aparece esse nome para esse momento, que é o Zé Wellison. O Zé Wellison tem uma qualidade de virada de jogo que, desde a época do Sport, muito acima da média, detalhe, é muito boa. Teve muitas das inversões que ele deu para o próprio Capixaba fazendo uma inversão vindo da defesa, que o Benevenuto até tenta fazer, mas com a qualidade de passe do Zé Wellison, isso tem que ser mais aprimorado. E aí é onde eu acho que o Vojvoda tem que começar a conhecer as peças que dão certo. O Moisés, por exemplo, era para ser titular, concordo plenamente, mas ele não estava bem em campo. Sentiu, simplesmente sentiu. Acontece. Tem jogador que sente, tem jogador que vai para um jogo desse grande, primeiro jogo dele de Libertadores, e o cara tá nem, o cara destrói, o cara esquece, simplesmente esquece. Não foi o caso do Moisés. O Moisés sentiu, de fato, jogar a primeira Libertadores. Mas aí é onde o ponto onde o Fortaleza tem que começar a entender de acordo com a sistemática. Se eu não vou ter o Tinga, eu vou jogar com o Landázuri, alguém mais vai ter que me ajudar nessa saída de bola. Qual é o tipo de jogada, quando eu tiver uma jogada fazendo por dentro, com a bola mais trabalhada, ou na bola longa? Qual é o jogador que vai ter que pedir a infiltração? Então são esses... Era para ser o Hércules, que também sentiu. Que o Fortaleza precisa
trabalhar como time. Ele chegou para essa partida diante do Colo-Colo sem todos esses mecanismos aprimorados, testados, aliás, já com indícios de problemas em jogos anteriores, que, como eu falei da outra vez, os adversários não causavam prejuízo, consequência da partida abaixo, que alguns falavam que era o velho não jogar totalmente aquilo que o Fortaleza pode jogar. E aí, para mim, é o que resume isso. Esse Fortaleza ainda não é uma equipe pronta, e até se ficar pronta, a gente vai precisar ver mais jogos e mais alternativas que o Vojvoda vai ter que encontrar para encontrar aquele time considerado ideal e as peças substitutas para ver uma outra maneira de jogar. Para mim, esse é o ponto principal do Fortaleza. Concordo, Minhoca. Concordo. Grande leitura. Um pequeno dado de como o Tinga é influente no jogo. O Pikachu fez 5 gols na temporada. 4 com o Tinga em campo.